Quando essa garota passa pelo London, ele pergunta se está tudo bem e ela diz oi pra ele. Ele tenta se apresentar e pergunta qual o nome dela, mas ela diz não, muito obrigado. Ele pergunta se pelo menos ela pode dizer o nome pra ele, mas ela fala que não se sente confortável em dizer pra ele. Ele fala que ele não teve a intenção de parecer estranho e nem nada disso, mas que ele realmente gostaria de poder conhecê-la. Mas ela diz que não e agradece. Mas como ele começa a se aproximar do carro, ela pergunta se esse carro é dele. Ele pergunta o que ela disse e ela pergunta se é dele. E ele fala que é dele e pergunta por quê. Ela diz que por nada e fala que é um carro legal. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que ela disse que ele tem um carro muito legal. Ele agradece e ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele pergunta por que isso importa. Ela pergunta em que ele trabalha, ele fala que é da conta dele e ela fala que o nome dela também é da conta dela. Ele pergunta então qual o nome dela e ela fala que o nome dela é Alison, e ela tenta apertar a mão dele, mas ele diz Germes. Ela diz que tudo bem, ele fala que ele estava se perguntando por que ela agiu daquela maneira no começo, e pergunta por que ela não quis dizer o nome pra ele. Ele diz que não quis parecer estranho e nem nada disso, mas como ele é fotógrafo, ele quis perguntar pra ela se ela queria fazer parte do novo projeto dele como modelo. Ela diz que seria ótimo e que ela adoraria saber mais sobre isso. Ele fala que tentou perguntar o nome dela e que ele não queria chegar dizendo que ele é fotógrafo e que isso ia parecer um pouco estranho, e fala que foi por isso que ele começou dizendo oi, perguntando se estava tudo bem e o nome dela. Ela diz que sente muito e ele pergunta se ela sabe que ações valem mais do que palavras. Ela pergunta se ele quer recomeçar, mas ele fala que não sabe se ele quer recomeçar já que ela não estava interessada. Ela fala que agora ela está e ele pergunta por que assim de repente. Ela fala porque ela está procurando alguém que cuide dela, apesar dela conseguir se cuidar sozinha. Ele fala que ele está vendo que ela tem um Mustang muito lindo. Ela fala que está procurando alguém como ele, mas ele fala que eles ainda nem se conhecem, mas ela fala que eles não se conhecem ainda. Ele fala que ele acha que essa conversa não vai dar certo e ela pergunta se ele tem namorada. Ele fala que não foi isso que ele disse, mas que ela não parece ser a pessoa certa pra ele. Ela diz que ele poderia ser, mas ele fala que ela também achou isso, tanto é que nem quis dizer o nome pra ele. Ela diz que tudo bem e ele deseja um ótimo dia pra ela. Ele fala que ela está olhando e que ele está confuso. E em seguida ele fala também que ela está voltando. Ele pergunta o que ela quis dizer quando ela perguntou se ele vai deixá-la embora mesmo. Ela pergunta se ele realmente quer que ela vá embora sim. Ele pergunta sobre mais o que eles deveriam conversar e ela fala que pensou que ele estava interessado. Ele pergunta qual o motivo que ela deu para ele se interessar por ela. Ela pergunta se ela pode entrar, mas ele fala que ele não quer perder o tempo dele e ela fala que ele não vai. Então ele diz que ela pode entrar. Ele pergunta e aí, e ela pergunta para onde eles vão. Ele pergunta quem disse que eles vão para algum lugar e ela fala que ela que disse. Ela fala que eles podem almoçar, mas ele fala que não sabe e diz que ela não estava interessada. Ela fala que é muito compreensível ela querer manter o padrão dela já que ela está indo muito bem. Ela diz que ela só pensou quando ele estava se aproximando que ele não atenderia aos padrões dela. Ele pergunta se então basicamente ela não vai se interessar por alguém que não consiga prover para ela e ela diz que sim. Ele fala que isso é interessante, que ela quer um provedor, mas pelo que parece ela está indo muito bem. Ela pergunta por que ela perderia o tempo dela com alguém que nem consegue se sustentar. Ele pergunta o que ela tem para oferecer e ela diz que ela é incrível. Ele pergunta o que faz dela tão incrível para ele querer estar com ela. E depois de pensar no que dizer, ela fala que ela é divertida e que ela é engraçada. E fala também que ela é bonita. Ele fala que existem muitas pessoas engraçadas pelo mundo, inclusive comediantes. Ela diz que tudo bem e fala que da mesma maneira que ele pode prover pra ela, ela também pode prover pra ele. E ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele fala que isso é interessante e pergunta o que ela tem em mente. Ela fala que ele pode levá-la pra sair e pergunta o que faz ser um bom encontro pra ele. Ele fala que o encontro pra ele pode ser em um bom restaurante, mas que também não precisa ser caro. E fala que ele gosta de comida de food truck. Ele fala que o encontro pra ele são duas pessoas compartilhando coisas. Ela fala que é verdade, ele diz que não precisa ser em um restaurante chamativo e nem nada disso. Ela fala que o que ela está querendo dizer que ela não quer perder o tempo dela com alguém que não atende o que ela está procurando. E depois que ele fala que ela é interesseira, ela fala que ela está sendo sincera. E pergunta se ele acha que é errado ela ter os padrões dela. Mas ele fala que independente disso, ela é interesseira e pergunta se ela entendeu. Ela diz que sim e fala que pelo menos ela é sincera. Ele fala que como ele não curte interesseira, ele não quer perder mais o tempo dele. E ela diz
diz que tudo bem e fala que ele que vai sair perdendo. Ela fala que ele não tem a menor noção do que ele acabou de perder. O Nair pergunta como ela está, fala que ela está muito bem e pergunta qual o nome dela. Mas ela diz que ela não está com tempo para isso agora, mas ele fala que vai ser rápido e fala que o nome dele é Nair. Ele fala que ele é novo por ali e que ele está tentando fazer uma nova amizade, mas ela fala que já disse que ela não tem tempo para isso. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Cindy. Ele pede o número dela para poder falar com ela depois, mas ela diz que ela está bem do jeito que ela está. Ele fala que pode ser uma rede social, mas ela fala que realmente não está com tempo para isso agora. Ele fala que assim ele vai poder falar com ela com mais calma depois, mas ela nem sequer responde, então ele diz que respeita isso. Ele fala que ele quer ver o que vai acontecer depois que ele der a partida no motor. Ele diz que ela está voltando e que isso nunca falha. Ele fala que agora ela está correndo e diz que as coisas mudam rápido. Ele pergunta e aí, e já ela pergunta se ele só precisa de 2 segundos. Ele fala que ele precisava, mas que agora ele não está mais interessado. Ela pergunta por quê e ele pergunta como assim por quê e fala que ela disse que ela estava com pressa. Ela fala que alguém acabou de cancelar e ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele fala que ela não precisa mentir e ela fala que não está mentindo. Ele fala que ela disse que ela estava com pressa. Ele fala que se ela estava com pressa, ele respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. Ela fala que ele estava tentando falar com ela, ele fala que estava, mas que agora não está mais. Ela pergunta se ela pode entrar no carro dele, ele pergunta se ela quer entrar e ela diz que sim. Ele fala que ela nem conhece ele e pergunta como ela quer entrar no carro dele. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece e pergunta se ela entra em carros de estranhos. Ela fala que ele estava tentando falar com ela e ele fala que realmente estava. Ela fala que agora ele está se fazendo de difícil e ele fala que ela não está sendo sincera. Ela diz que não quis falar com ele porque ela tinha mais o que fazer, mas... E ele a interrompe e fala que ele não está ouvindo e pede para ela dar a volta. Ela fala que só não está entendendo porque ele está se fazendo de difícil. Ele pergunta se ela acha isso e ela diz que sim. Ele pergunta por quê. Ela fala porque ela não falou com ele porque ela estava com pressa, mas que foi cancelado. E diz pra ele que agora ela não está mais com pressa. Mas ele fala que agora ele tem um lugar que ele precisa ir. Ele fala que a princípio ele ia pedir uma informação, mas que depois se interessou por ela e pediu o número dela. E como ela fala que vai dar o número pra ele, ele pergunta por que só agora. Ela fala que ela mudou de ideia. Ele fala que ela mudou de ideia muito rápido e fala que ele quer saber o porquê. Ela diz que ela gostou dele e ele pergunta se ela gostou dele e pergunta por que ela não quis conhecê-lo no começo. Ela fala que ela gostou da aparência dele e ele pergunta se ela gostou da aparência dele quando ele estava na calçada. Ela fala que ela não estava prestando atenção já que ela estava com pressa. Ela fala que gostou do carro dele porque é muito bonito, mas que ela também gostou dele. Ele pergunta se ela voltou por causa do carro ou por causa dele e ela fala que os dois. Ele fala que pelo menos ela foi sincera e pergunta qual o nome dela, e ela fala que o nome dela é Cindy. Ele pergunta de onde ela é, e ela fala que ela é dali mesmo de Houston. Ele fala que entendeu e diz que o nome dele é Nair. Ela pergunta se ela pode entrar, e ele pergunta se ela quer entrar e fala que eles ainda são estranhos. Ela diz que eles podem se conhecer e ele fala que vai sair do carro. Ele fala que o nome dela é Cindy e pergunta se não é isso e fala que ele gosta desse nome. Ele pergunta quais são os planos dela para o resto do dia. Ela fala que estava indo para a academia, mas que a aula dela foi cancelada. Ele pergunta se ela está na academia e ela diz que sim. Ele pergunta quantos dias na semana ela vai para a academia e ela diz que 5 dias. Ele pede para ela chegar mais perto para ela não ser atingida por um carro. Ele fala que então ela estava indo para a academia e pergunta qual era o treino dela de hoje. E ela diz que ela ia trabalhar
trabalhar glúteos e pernas. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Então ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela diz que há 2 anos. Ele pergunta se ela não tem algum rolo, mas ela diz que não. Ele fala que ela está mentindo. Ela fala que não está mentindo e que ela não está em nada sério no momento. Ele fala que então ela não tem nada sério no momento. Ela diz que ela não tem falado com ninguém e que ela não gosta de encontros pela internet. Ele pede para ela dar uma volta e ela pergunta por que ele quer que ela dê uma volta. E ele diz que ele só queria vê-la. E de repente passa alguém dentro do carro dizendo que ela está muito bonita. Então Nair fala que ela está fazendo muito sucesso. E ela começa a rir e fala que isso é culpa do Nair. E em seguida o Nair a convida para entrar. Bom, e já nesse momento dentro do carro ele pergunta qual o tipo dela, e ela fala que o tipo dela é alguém independente e que saiba ganhar dinheiro. Ele pergunta se é só isso, alguém que seja independente e que saiba ganhar dinheiro. Ele pergunta se não precisa ser fiel, verdadeiro, mas ela fala que também precisa ser fiel e verdadeiro. Mas ele fala que a primeira coisa que veio na cabeça dela foi o dinheiro. Ele fala que ele está procurando uma mulher que goste dele pelo que ele é, e fala também que ele quer que eles possam crescer juntos e não uma mulher que queira apenas depender dele. Ele fala que ele está legal e ela pergunta o que ele quer dizer com está legal. Ele fala que tem um lugar que ele precisa ir agora e deseja um ótimo dia para ela. Ela fala que pensou que eles fossem se conhecer, mas ele diz que não e agradece. Ele fala que ele quer uma mulher que realmente goste dele e que ela não parece ser sincera. Ele fala que parece que ela só está conversando com ele por conta do carro dele, mas ela fala que não é. Ele fala que ela não quis conversar com ele quando ele estava na calçada e depois de ver o carro dele, ela voltou correndo. Ele fala que só está tentando ser sincero e que ele já ouviu o suficiente. E mais uma vez ele deseja um ótimo dia para ela e fala para ela aproveitar a caminhada. Ela pergunta se ele não quer pegar o número dela, mas ele pergunta para quê e fala que vai ser uma perda de tempo. Ela fala que ele estava querendo falar com ela no começo, mas ele fala que agora ele não quer mais. Ela fala que eles ainda nem se conheceram e ele pede para ela aproveitar a caminhada.